Eu assisti o filme Exit 8, que eu confesso, demorei pra assistir, eu acho que eu tava com um pouquinho de preguiça desse filme, talvez pelo conceito, talvez porque ele tava dividindo muitas pessoas, né? Na verdade, nem dividindo, eu tava vendo muita gente falando mal desse filme. E assim, eu fiquei muito surpreso, porque eu acabei ficando muito intrigado com ele, eu fiquei preso do começo ao fim. É um filme de 1h40, o que é consideravelmente pouco, mas considerando que ele é um filme tão minimalista, né, que parece que ele é muito repetitivo, que ele é muito chato, eu fiquei, pô, não sei, eu tava com essa preguicinha, e aí assim, eu assisti e falei, cara, é bem surpreendente, porque assim, ele ainda é realmente, ele é meio limitado, ele é um filme realmente repetitivo, isso faz parte da proposta, né, isso faz parte da ideia, né, que fala meio que, é quase um filme de looping temporal, só que de uma forma muito minimalista, então ele não tem muita coisa pra brincar ali com a questão do looping, só que assim, ele é um filme que ele consegue te deixar tão curioso pela narrativa dele. Eu não tô falando que ele é espetacular, mas ele é um filme que realmente ele tem uma coisa assim da montagem meio simples, porque o cenário também é meio simples, a história é de um cara que ele tá no metrô, ele se vê preso nesse looping porque ele tá tipo numa estação de metrô e ele tem que chegar na saída 8, né? Por isso o nome do filme é Exit 8. E aí ele, pra conseguir chegar na saída 8, ele tem que ir passando por várias saídas, né? Por várias partes ali daquela estação, desde o do nível 0 até o nível 8, onde ele vai conseguir sair dali. Só que ele tá sempre meio que no mesmo lugar. Só que aí ele tá no, tipo, no 1, e aí que é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 4, etc. Só que se ele vê qualquer coisa diferente, qualquer coisa fora do lugar, qualquer anomalia, ele tem que voltar imediatamente, porque senão ele vai permanecer no looping. É meio complexo talvez explicar, mas basicamente ele tá numa sala, se ele vê que ela é igual, ela não mudou nada, ele pode ir pra próxima, senão ele tem que voltar, porque se ele for pra próxima ele começa do zero, ele começa tudo de novo. Por que é bem jogo? Porque Exit 8 é uma adaptação de um videogame com essa exata premissa. Você é um personagem andando numa sala, você tem que sempre se ligar, porque se aquela sala tiver qualquer coisa diferente, você tem que pegar o caminho de volta. E aí você vai chegar na próxima sala. E não voltar. É muito louco, é muito complexo, é muito ao mesmo tempo muito simples. É um filme que tinha tudo assim, o lance da anomalia, ele parece até que é meio óbvio, porque tem uns momentos que ele vê, sei lá, a sala tá pingando sangue, ou existe alguma, né, uma pessoa que tá andando pela sala sempre, ela se comporta de uma forma muito diferente. Mas às vezes a anomalia pode ser uma coisa muito, muito simples, como por exemplo uma letra de alguma coisa que tá virada de cabeça para baixo. Isso a gente acaba vendo porque eu fiquei tão intrigado com o filme que eu falei, não, eu quero pegar o jogo para jogar. Então eu peguei o jogo, que é super baratinho, assim, que é super simples também, um jogo independente, e eu falei, pô, é fácil. E eu quase cheguei no 8, e aí eu, na última sala, eu comecei tudo de novo porque eu errei. E é muito maluco porque realmente eu não vi nada diferente. Aí eu comecei a entrar numa paranoia no jogo, que é ainda mais forte que a paranoia do filme. Porque o filme, apesar de ter tão pouco, ele tem a direção ali do Genki Kawamura que consegue, com esse pouco, criar uma paranoia muito forte, né? Você fica nessa coisa da loucura, porque você fica nessa coisa tipo, pô, o que mudou, o que não mudou? E é um filme que, por causa justamente dessa premissa, ele tende à repetição, que ele tende a soar chato. E eu acho que é muito chato pra muita gente, dado a recepção de muita gente que não curtiu. Mas eu confesso que eu fiquei intrigado, confesso que eu fiquei ali curioso até o final por essas 1h40. E eu queria falar pra você que se você estiver curtindo esse vídeo, tem muito mais vídeo assim aqui no canal, então já aproveita para se inscrever se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, então já te peço para deixar um like nesse vídeo se você estiver curtindo e também comentar aqui embaixo, né, te convido a comentar sobre Exit 8. Qual que é a sua expectativa para esse filme? Você jogou o jogo, você não jogou o jogo? Viu o filme? Se você viu, comenta o que você achou. Se você não viu, comenta a expectativa, que eu tô bem curioso, vou ler todos os comentários. E se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Exit 8, dirigido pelo Genki Kawamura, que é um filme que, como eu falei, traz essa premissa que no jogo ela é até mais simples, né, porque você tá ali no papel do personagem que tem que sair desse looping. Nessa lógica, você vê alguma coisa diferente na sala, você volta, se você não vê, você segue em frente. O filme ele traz a mesma ideia com um pouquinho mais de complexidade, ainda assim é um terror muito minimalista. Sim, ele é um filme de terror, ele é um filme que ele brinca com essa paranoia para criar uma atmosfera mais pesada, e aqui e ali realmente ele vai mais para um lado de terror de fato, né? E quando eu falo que ele é um filme minimalista, ele é realmente minimalista. Ele é minimalista em todos os sentidos. Como eu falei, a montagem é simples, mas ele tem
basicamente sempre o mesmo cenário, né, com uma outra diferença que são as anomalias, mas para todos os efeitos é o mesmo cenário, o que ajuda na paranoia, aquelas paredes todas iguais, que você não sabe se você está indo, voltando, se você não consegue, você fica procurando alguma coisa diferente. Ele também é muito minimalista nos diálogos, nos personagens, então ele é um filme que ele é todo atuando ali no mais simples possível, ele é um filme que, até parando pra pensar, ele é meio impossível de existir como adaptação de jogos, porque parece que o jogo não dá muito pano pra manga pra ser adaptado pra um filme de quase 2 horas, como é o caso aqui. Mas ainda assim, ele é um filme que ele consegue ser, com esse pouco, ele consegue ser muito agoniante, né? Ele consegue fazer um trabalho bem legal, o que nos leva a pensar o que é uma boa adaptação de games, né? Porque assim, o Exit 8 ele é um jogo simples, ele é um jogo independente, ele é um jogo que não oferece história, mal oferece premissa, né? Não oferece personagens, não existe um desenvolvimento, não existe um drama ali, um conflito, exceto você conseguir escapar daquela situação, que é uma situação muito fácil de você pensar para um videogame, né? Pô, você tem um desafio, você tá ali na pele do personagem que precisa escapar do looping, e existe um lance de você ter que notar as anomalias, enquanto um filme você já é mais passivo, né? Você é uma experiência mais passiva. Essa é uma discussão que volta e meia ressurge, né? Por causa das adaptações de videogame. No ano passado a gente teve a questão do Until Dawn, que pô, como esse jogo ele vai adaptar um jogo que ele já é simples, o grande diferencial do jogo é ser cinematográfico, e tem o lance das escolhas, como você vai trazer isso pro cinema se você não tem as escolhas, vai sobrar só o cinematográfico, o que vai ter pro filme, e aí eles também deram um jeito lá com questão de loop temporal. E aí com Exit 8, eles conseguem fazer isso de uma forma muito legal, e a gente teve exemplos de adaptações de games esse ano, né? A gente teve ali o Iron Lung, a gente teve o Super Mario Galaxy, a gente teve Mortal Kombat 2. Isso porque eu tô citando os mais recentes e que caem um pouco nessa categoria de jogos com pouca ou nenhuma história para ser adaptados. Mas a gente teve outros filmes com histórias, né, que foram adaptados de jogos com boas histórias, como Resident Evil, Uncharted, e que por sua vez também tem a sua dificuldade, né? A gente vai ter um novo Resident Evil esse ano, a gente vai ter Street Fighter. Então eu fico pensando o que é realmente uma boa adaptação de videogame. O que você tem que capturar do videogame? Você tem que saber capturar a história, ou você tem que saber capturar a sensação, porque você não vai conseguir capturar a jogabilidade. Exit 8, ele cai nessa categoria de ele captura a sensação. Se você joga e tem uma paranoia muito forte ali jogando, e você começa a se estressar por causa da repetição, você começa a se estressar porque às vezes parece que é muito fácil e você, pô, foi o meu caso, né? Pô, é muito fácil isso aqui, não tem nada diferente. E aí você percebe que não, você deixou escapar alguma questão. No filme, por mais que essa paranoia seja um pouco menor pela questão de você não estar ali jogando, ainda assim é um filme que ele começa a ficar muito agoniante a partir de um certo ponto. E eu sinto que ele dribla muito bem, né? O diretor dribla muito bem a questão da repetição através de uma divisão de capítulos que eu acho bem inteligente, né? Porque ele vai aprofundando um pouco mais a história ali, que não existe no jogo, então ele vai trazendo esse aprofundamento dessa história para o filme ter uma narrativa de fato, porque ele precisa ter uma narrativa de fato, e através da divisão de capítulos ele consegue fazer com que a repetição se torne um elemento interessante e não apenas algo que cansa, né? Por exemplo, eu fiquei menos cansado em Exit 8 do que eu fiquei cansado em A Hora do Mal, justamente por causa das repetições de A Hora do Mal, né? Por causa das quebras de ritmo da Hora do Mal. Aqui não, aqui eu senti que ele vai de uma forma mais fluida, a repetição funciona, me deixava agoniado, me deixava paranoico. O aprofundamento dos personagens eu acho que é muito raso, né? Esse é um ponto que eu acho que Exit 8 deixa um pouco a desejar, porque ele acaba precisando fazer um aprofundamento de narrativa ali com os personagens, dando um draminha, mas ele não sabe como fazer isso da melhor forma, então a gente tem um drama que ele é muito raso, ele é muito passável, só que a gente fica pensando, tá, e se tirasse completamente, o que seria desse filme? Ele ainda se sustentaria minimamente bem ou não. E no final eu sinto que o drama e a repetição eles ficam um pouco piores realmente na cena final, nos momentos finais do filme, porque é um desfecho que eu sinto que ele é um pouco... Por mais que ele tenha uma certa ambiguidade, ele é meio óbvio. Você fica meio tipo, tá, já sei pra onde vai. Será que vai? Mas eu acho que sim. E aí a gente acaba acertando, porque novamente ele precisa referenciar a estrutura cíclica e repetitiva de toda a história. E ele não pode, pelo menos ele opta por não conseguir realmente aprofundar os dramas de uma forma relevante, sabe? De uma forma funcional para a história que ele tá propondo a contar. Então acaba que é um filme que eu sinto que ele é legal, ele funciona muito bem, até para adaptação do jogo. Ele é um filme que faz o jogo parecer mais interessante do que ele é, eu acho que isso é um ponto importante. Eu assisti o filme, eu me diverti mais assistindo e fiquei com mais vontade de jogar. E aí quando eu peguei o jogo, eu fiquei meio entediado. Então é um filme que ele faz o jogo parecer mais legal do que ele realmente é, mas ainda assim ele acaba oferecendo uma experiência que ela é muito limitante. Ela não consegue ter muito ali para que, sei lá, os poucos atores tenham uma boa atuação. Acho que tem apenas ali a
a menina que aparece em determinado momento, que ela é a única que consegue fazer algo um pouco diferente dos outros atores ali, entre os atores ali, mas aí não tem muito ali pra você querer e ficar no filme, sabe? Ele é um filme que funciona talvez na primeira vista, sim. Não acho que ele se sustente tanto enquanto experiência depois do filme, porque ele não tem muito pra você ficar pensando, pra você ficar ali. É mais uma coisa da sensação que você tem assistindo e que se você pegar pra ver de novo, talvez você não consiga sentir de novo, porque eu acho que é da surpresa da primeira experiência, sabe? Eu acho que acaba sendo muito limitado, apesar de que ele não é de todo ruim. Acho que eu tava com a expectativa que ele seria pior do que ele realmente é. Então, para Exit 8, nota 6. Eu acho que é um bom trabalho, é um trabalho interessante, é um trabalho surpreendente. Eu acho que ele é legal porque ele funciona pra quem jogou o jogo, né? Eu conversei com pessoas que jogaram e ficaram surpresas com o filme. Ao mesmo tempo, ele funciona talvez até melhor pra quem não jogou o jogo, né? Porque foi o meu caso, que eu não tinha jogado, fui jogar depois. Mas é um filme que me leva muito a pensar sobre essa questão da adaptação de videogames. A gente tá numa era onde eu acho que essa é a nova tendência. A gente tem Resident Evil, Street Fighter ainda esse ano. A gente já teve Super Mario Galaxy e Mortal Kombat 2, ambos ótimos filmes. E aí eu fico pensando o que vai ser agora da adaptação de videogames, né? Será que eles vão acertar cada vez mais o tom ou vão voltar a errar como errava antes? Enfim, isso fica para outro vídeo. Por enquanto é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.